Shalom, shalom. Aqui quem vos saúda é o apóstolo Sebastião Donizete. Eu quero estar aqui compartilhando com você mais uma passagem aqui do livro de Apocalipse, aqui do capítulo 17, e estaremos fazendo esta leitura e explanando alguns pontos em comentário de alguns destes versículos. Aqui no capítulo 17, do capítulo 1 a seguir, o título diz Queda da Babilônia. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir no abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então,
Nós vamos fazer um comentário aqui. Eu quero falar aqui do capítulo 2 a 5, que fala sobre fornicaram os reis da terra. Os cristãos passaram a fazer parte do Império Romano e começaram, assim, a desfrutar das suas benesses, a luxúria. O poder passageiro e as satisfações carnais foram apagando a pureza da fé e a dependência de Deus. Isto quer nos dizer da seguinte forma, que a igreja primitiva, ela se associou com a Babilônia, com os romanos, e ela começou a perder aquele brilho da fé genuína que ela tinha. E por esta causa, ela começou a perder a pureza da fé e perder a dependência de Deus. E quando ela fez a aliança, impôs à igreja cristã uma grande comunidade espiritual. E essa foi a sua ruína. Com isso, de virgem pura e imaculada, a igreja passou a condição, passou a ser um sentido de uma meretriz. Possamos dizer assim, até a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso é porque ela tinha abandonado o Senhor Jesus e procurou se unir aos reis deste mundo em troca de favores. Ela proporcionou o nascimento de uma gama de religiões que aí veio acompanhado de seitas, filosofias, veio as religiosidades, aqui as religiões radicalmente opostas às sagradas escrituras, que significa seus ensinamentos foram completamente ao contrário das sagradas escrituras, a Bíblia. Maravilha, e com grande admiração, essa mulher que representa a religião apóstata, ela se justifica plenamente, ela fazia parte daquela igreja tão perseguida, mas agora, na sua visão, ela está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ele não podia entender o fato de que os seus irmãos haviam passado da condição de perseguidos à condição de perseguidores, de instrumentos do Espírito Santo, e se deixou levar como um instrumento de Satanás. Quem conhece assim um pouco aí da história sabe que a Babilônia tem um passado gravado com grandes letras de sangue. Ela, por sua vez, exterminou cruelmente muitos seguidores do Senhor Jesus ao longo dos séculos. Os mais terríveis métodos e instrumentos de tortura foram criados por elas. Mas tudo isto veio acontecer porque a igreja primitiva, ela veio abandonar o seu primeiro amor de uma fé pura e genuína e de fidelidade a Deus. A igreja primitiva, ela tinha nascido pura e permaneceu assim enquanto era perseguida pelos imperadores romanos. Mas eu quero ressaltar para você aqui que o diabo, então ele mudou a sua estratégia, pois ele viu que quanto mais ele perseguia, quanto mais ele lutava e matava os cristãos, mais eles cresciam em número e em fé. Então o diabo, ele simulou a falsa conversão dos imperadores, do imperador o Constantino, e o cristianismo se tornou a religião oficial em todo o território dominado por Roma. A partir daí, a igreja mergulhou na era das trevas, ou seja, deixou de seguir o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e por seus apóstolos e se tornou um sistema religioso cruel e profano. O diabo, ele mudou completamente a estratégia dele,
da perseguição da igreja primitiva, porque quanto mais ele perseguia, quanto mais ele matava os cristãos, então a igreja mais se fortificava e mais crescia. Então o diabo elaborou um plano assim: eu me misturarei entre os cristãos, ganharei a confiança deles e ali farei uma aliança com eles. Ele, sem perceber, vai se adornar do que eu estou propondo a eles, e assim eu vou acabando com a fé do cristianismo. E é isto que nós estamos vendo, temos observado em muitos dos nossos dias este acontecimento. Mas toda esta artimanha do diabo é para ele ganhar uma estratégia ainda maior na conquista dos reis da terra, para unir com ele, preparando-se em fileiras de ataques para aquele grande dia, o qual nós falamos sobre a batalha de Armagedon. Será o grande combate, o Senhor Jesus Cristo com o seu exército celestiais e com os seus chamados e eleitos, combatendo, lutando contra as obras das trevas, que é Satanás e o diabo. Isto aqui ele vem trazendo, aqui no livro de Apocalipse, Babilônia, vem mostrar o que é a Babilônia, é a religiosidade, a grande cidade de Roma, que tem de uma certa forma lutado, aprisionado muitas pessoas, mas como também há um histórico muito triste e forte desta Babilônia, que ela se ergueu, se tornou conhecida, grande, procurando instituir uma só religião, que é a dela, sobre a face da terra, mas no derramamento de muitos sangue. Aqui nós vemos que o diabo, ele conseguiu enganar a Constantino para que viesse a fazer a vontade deles. O imperador Constantino simulou uma falsa conversão para enganar os cristãos, para o preparo deste grande dia que está se aproximando. Portanto, meus amados, eu venho falar para você: não se deixe se enganar pela aparência que lhe é apresentada. Conforme muitos dizem, toda religião é boa. Nenhuma religião é boa, mas sim Jesus Cristo, na sua infinita bondade e misericórdia, que tenha compaixão de todos nós e que nós, abrindo o nosso coração, possamos aí alcançar esta bondade e a misericórdia do Senhor, para que sejamos salvos da grande ira de Deus que será derramada sobre a face de toda a terra. Amém? Louvado seja Deus, que o Senhor Deus venha abençoar grandiosamente a sua vida e desfrute no conhecimento que o Senhor Deus possa te dar para entender e compreender a tua palavra.